Queridos, hoje eu quero pedir mais uma vez a sua paciência. Por que paciência? Porque às vezes alguns irmãos gostam só de pregação, né? Eu também gosto de pregação. E tem escola que vira culto, né? Mas hoje é mais uma escola que não vai virar culto. Hoje é maciço. Nós vamos lendo, discutindo, trabalhando, porque, irmãos, de coisas que algumas coisas que a gente nunca falou aqui, nem no, né, os intensivos que a gente fez de guerra ideológica. Eu queria trabalhar algumas coisas de forma, sabe, mais clara com vocês. Amém? Vamos lá. Aula passada nós falamos, né, terminamos falando sobre o socialismo, né, que de fato começou também em Karl Marx, né, lá no século XVIII, deu-se início, né, um tempo que estava acabando ali a questão da reforma protestante no mundo, né, tocou o mundo inteiro, vamos dizer assim, e veio Karl Marx, né, com essa concepção nova, mudando algumas coisas, com aquela filosofia dele que ele não deveria apenas interpretar, né, desde aqueles filósofos que houveram ali na Idade Média, né, pós-Idade Média, nós vamos ver que eles interpretavam, né, muitas coisas da antropologia, do ser humano, etc. E como Marx falou, nós não temos que interpretar, nós temos que mudar. Então ele propôs uma transformação, só que essa transformação, irmãos, foi pelaquilo que mais nos dói, pela questão social. Então por isso que até as faculdades, né, de ciências sociais, área humanas, é muito bombardeada por Karl Marx por causa disso, ok? Porque era uma transformação na base social. Eu quero já começar para desconstruir em você algo, dizendo que a problemática social começou em Deus. Então a gente não tem como brigar com Deus. Que isso, pastor? Que foi Ele que amaldiçoou a terra quando aconteceu uma coisa, o pecado. Então a problemática social só é curada em Deus, não tem jeito. Então, pastor, mas políticas, né, sociais podem ajudar? Sim, claro que podem ajudar. Por isso que existem os governantes, né, que infelizmente a política hoje virou um cabide, e parece que ninguém faz mais nada por bem do outro, né, do ser humano. Só que a problemática social, ela começa em Gênesis, ela não começa, Karl Marx nasceu no século XVIII, isso significa quase 5.000 anos depois de Adão, da problemática de Adão, ele quis resolver o mundo. Então a problemática social, ela começa de fato no Gênesis. Lembra lá que a Bíblia diz que quando Adão e Eva eles pecaram, né, nasceu-se abrolhos e espinhos. E aqueles abrolhos e espinhos mostram justamente uma terra que agora está produzindo, né, aquilo que não produzia antes, pós-pecado. E aí houve aquela maldição, Deus amaldiçoou a terra e começou um grande problema, né? Satanás conseguiu penetrar sobre a terra. Então o problema começa no homem, na queda do homem. Então a gente quer vir agora para salvar o mundo, né, tentar resolver todas as situações. Coisas podem melhorar, óbvio, ajudar, temos que fazer a nossa parte. Por isso nós, né, damos esmola, damos cesta básica, isso aí é parte nossa. Só que, irmãos, tirar Deus de cena, que é a proposta socialista, tira Deus de cena, né, pregando o ateísmo, e nós temos como resolver o problema do mundo. Então a gente já derruba de cara, dizendo que a problemática, né, que houve social começou desde o Gênesis, tá? Primeiro pelo pecado do homem, a culpa do homem. Depois, né, vem a questão de Deus que ali amaldiçoa a terra, e a terra começa a produzir, né, coisas ruins que não produziam antes, ok? Então o socialismo ele aparece, falamos sobre o socialismo utópico, né, que foi o primeiro formatado, e depois o socialismo científico, né, mais conhecido como marxismo, que apareceu depois, ok? Esse socialismo, eles estão aí até hoje, né? Você vê alguns países hoje que vivem, né, o socialismo, e o socialismo é um passo, na verdade, para a implantação do verdadeiro comunismo. Então, primeiro vem falando da problemática social, algumas políticas, né, sociais e etc.
E junto com isso, né, não é nenhum mal a gente fazer uma política que resolva o problema do outro, isso é muito bom. Agora a questão é, a gente não pode tirar Deus do centro do universo, do mundo, da base, da solução para as coisas. E o grande problema não é fazer uma política, né, ou algo que é muito falado, né, na governabilidade, tentando sanar ou erradicar a pobreza e etc., mas que não tenha, vamos dizer, Deus como centro de todas as coisas. E isso, na verdade, que destrói toda a base do socialismo e do comunismo, ok? Então, nós entramos em Karl Marx, 1818, né? Karl Marx aparece. Falamos aqui que ele era da Prússia, né? Depois se tornou um grande filósofo, né? Com grande expressão, na verdade, na Alemanha, e depois ele morou inclusive em Londres, e aonde ele foi passando, ele foi ali difundindo o seu pensamento. A grande, né, que nós sabemos aqui, que é a revolução, né, ou a guerra do proletariado, que eles queriam, na verdade, tomar os meios de produção, né, mudar a forma de distribuição econômica, e isso foi acontecendo através dessa luta de classe, né? E nós sabemos qual é a grande característica, né, desse socialismo de Karl Marx, né? Era a luta armada, que ele sempre falou, de fato, para o que? Se pegarem armas, para poder tomar os lugares, né, de produção, mudar os meios de produção, mudar a forma, né, de distribuição, uma distribuição mais igualitária. Tudo na teoria estava uma bênção, estava tudo muito bonito, porém, né, era uma forma errada. E diz que após, falamos aqui na aula passada também, a Revolução, né, houve a Revolução Francesa, depois a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial foi que Karl Marx disse também que estava estragando, na verdade, a forma da distribuição de renda, de bens, né, para o povo. Então, a grande culpada, uma das maiores culpadas do pensamento de Marx foi essa grande revolução industrial. Porém, se nós olharmos a história, né, a questão do PIB, da renda per capita, tudo do mundo daquela época, né, quando iniciou-se a revolução industrial, o mundo já estava em crise, né? O mundo já estava vivendo um grande caos, na verdade, ok? Então esse é o que nós falamos um pouco. Marx falava sobre 3 fontes, né? A questão, você que está anotando, gosta de anotar, a filosofia idealista alemã, foram as 3 bases de Karl Marx, o socialismo francês, lembrando que eu falei aqui que a França foi um grande tropeço para o mundo, terrível, 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 e mais uma vez aqui ela contribuiu, na verdade, né, para o socialismo e para o marxismo. Então a filosofia idealista alemã, o socialismo francês e a economia política inglesa e escocesa, essas 3 bases que na verdade fundamentou, foram as fontes que Marx impulsionou no mundo o marxismo, ok? Marx foi muito influenciado, né, alguns devem conhecer aqui, por Frederico Engels e Adam Smith, que foi o grande pai aí do liberalismo econômico. Então Marx, veja aquilo que a gente sempre fala, né? Eu estava lendo isso aqui, eu lembrava da escatologia, né? Quando Jesus menciona alguma coisa em Mateus 24, ele estava fazendo menção na profecia de Daniel, né? Quando ele fala lá em 24, o abominável da desolação, etc. E eu estava olhando para esses homens, a mesma coisa acontece, né? Eles pegaram homens que passaram já, homens que influenciaram, homens que foram pensadores, e eles liam esses homens e se baseavam, né, nesses homens. Então o marxismo, ele tem a base de Frederico Engels e de Adam Smith, né, do liberalismo econômico, e Marx foi, na verdade, fundamentando o marxismo através desses 2 homens principalmente, ok? Uma coisa que eu queria falar, que a ordem começou a mudar, né? A proposta de Marx, a transformação a partir da questão social,
era uma mudança, na verdade, de organização social. Então, aquele negócio lá da burguesia, do proletariado, ele queria, na verdade, mudar ou fazer algo mais igualitário para poder dar continuidade ao seu pensamento. Um método de compreensão da história. O marxismo, para ele, foi um método de compreender, na verdade, a história em suas contradições para uma possível superação. E foi aqui que Karl Marx, ele explodiu, porque ele começou a ver as diferenças que o mundo tinha, e ele propôs uma interpretação, mas para que pudesse superar aquele momento do mundo. Então Marx, de fato, como eu já falei, ele não queria interpretar, ele queria mudar o mundo, né, através da sua filosofia. E aqui ele foi, né, crescendo. Houve algumas contradições, por quê? Porque o capitalismo, ele veio daquele tempo, na verdade, né, dos senhores feudais, e algumas contradições lá do tempo dos senhores feudais, né, que gerou o grande capitalismo. Marx, ele pegou e começou a interpretar essas contradições que houve no tempo dos senhores, né, o tempo feudal que a gente chama. E Marx começou a interpretar aquelas contradições, e ele propôs uma superação. Então vamos superar o que houve naquele tempo, porque os senhores feudais, né, muito conhecido, havia aquela questão dos servos, né, como se fosse um tipo de escravidão e tudo. Então Marx aparece dizendo assim, ó, nós vamos fazer uma sociedade mais igualitária. E aí, irmãos, a gente sabe que o mundo, ele é carente, as pessoas são carentes. Então uma proposta dessa, quando as pessoas olharam, elas falaram, isso realmente serve para quem? Para mim, né, para minha família, talvez para minha cidade. Nós precisamos ter algo mais igualitário. E aí começou, né, a grande expansão desse marxismo, ok? Marx dizia que o grande culpado, né, o causador da pobreza, da desigualdade do mundo era o capitalismo, ok? Isso tornava mais ou menos a sociedade mais pobre, e a única forma de acabar era a revolução do proletariado. Por quê? Porque desde a Revolução Industrial as coisas se desenvolveram, né? Houve realmente uma diferença, né, na formação das cidades. Começou a formação propriamente dita das cidades a partir, né, da Revolução Industrial, e houve aquela expansão no mundo, né, o desenvolvimento de todas as coisas. E aí, irmãos, Marx começou a ver essas diferenças, né? Parece que os senhores, eles moram aqui, e os servos, né, os trabalhadores moram na outra vila. Aqueles negócios assim, irmãos, que às vezes, né, tem um pouco a ver, mas tem mais a ver com a cabeça daquele que de fato também, irmãos, sempre tem aquele complexo de inferioridade. Ele sempre olha, né, as coisas por baixo. Então, se eu olho uma pessoa hoje que ela tem alguma coisa, às vezes ela, né, conquistou, e nem sempre, irmãos, porque ela sempre teve uma vida boa. Teve muita gente que veio de baixo e conquistou. Então eu não posso ficar, né, às vezes com um complexo de inferioridade por causa disso. Nós temos que batalhar em frente, e essa é a vida que o Senhor nos deu. Amém? Vamos lá. Marx escreveu principalmente 2 livros, eu falei que na outra aula, né? O Manifesto Comunista, né, de 1848, e o Capital, 1867. E esse Capital é um livro extremamente usado, inclusive nas universidades, né, de economia e tudo, está infiltrado totalmente dentro das universidades. Amém? Vamos lá. Eu queria agora entrar com você um pouco, depois, né, que falamos sobre Marx, eu queria entrar propriamente dito agora no marxismo cultural, que é a principal coisa que nós precisamos entender. Como eu falei hoje, eu vi uma postagem de um pastor, né, e um pastor que a gente reconhece demais. Ele falou, não, ensine a Bíblia para o seu filho, nós temos que ensinar a Bíblia, tal. Eu falei, ok, benção. Só que eu achei que ficou faltando um pouco, porque tem muitos filhos de pastores, filhos de crente, que saíram daqui de dentro das igrejas, né,
que ouvem pregação a vida toda, entraram para dentro das universidades, irmãos, e desviaram, e se perderam lá dentro. Então sim, irmãos, não é só ensinar a Bíblia, nós precisamos ensinar esse inimigo demoníaco voraz, que vem para desconstruir mentalmente aquilo que é a construção de Cristo dentro de nós. Amém? Vamos lá, o marxismo cultural, isso aqui para mim é extremamente importante, eu queria ler com vocês, a gente vai parando e explicando algumas coisas. Antes de nós entendermos o marxismo cultural, que é a grande revolução cultural que fala dos nossos dias, né? Karl Marx, entre aspas, ficou um pouquinho para trás, ainda que a gente vê, né, em muitos países, inclusive até dentro do Brasil hoje, partidos políticos aí, né, falando que vão pegar em armas, vai fazer, vai acontecer, vai trazer o seu exército e etc. Cabeça de Karl Marx, mas eu não estou muito preocupado com isso não, eu estou mais preocupado com a revolução cultural do que com a revolução armada. Eu tenho mais medo da revolução cultural do que de bomba explodir, de tiro, irmão. Eu tenho mais medo de desconstruir Cristo em mim do que tomar um tiro. A verdade é essa. Porque, irmão, se eu tomar um tiro eu estou salvo. Agora, se eu perder o Cristo aqui dentro, irmãos, eu vou para o inferno. Então eu vou dizer uma coisa para você. A revolução cultural, eu trouxe aqui para você esse livro de Antonio Gramsci. Ele foi preso no tempo, né, de Mussolini, que era o grande ministro lá da Itália, e ele escreveu os Cadernos do Cárcere. Irmãos, eu estava lendo isso aqui, eu parei de ler porque é esquisito. E num dado momento eu entrei numa parte que estava falando sobre linguística. Ele era formado em filosofia e por causa disso ele fundou um partido lá, nós vamos falar aqui. E se você olhar isso aqui, irmão, você acha que isso aqui é brincadeira? Escreveu isso aqui tudo à toa, isso aqui não... A gente sem conhecer quem é Davi e Golias quer lutar contra isso aqui, ó. Nem a Bíblia a gente conhece, irmãos, e a gente quer lutar contra isso aqui. E quando eu comecei a ler falando sobre a questão da linguística, eu me lembrei do que nós falamos na aula passada, da psicologia social. E se você pegar a maioria, hoje dentro do Brasil eu vejo isso todo instante. Quando você vê, falei isso aqui, por exemplo, Lula está em primeiro lugar na estatística. Isso é psicologia social. Vai formatando algo que não é, para que as pessoas comecem a acreditar que é. Isso é psicologia social. E a questão linguística, irmãos, é extremamente usada no marxismo cultural. Por quê? Porque a forma de infiltrar não é na força como Marx, né? Gramsci fez a grande revolução cultural a partir do pensamento e não das lutas armadas. Então, se você pegar os cadernos do cárcere, isso aqui foram, acho que 26, e ele escreveu isso aqui dentro da prisão, ele ficou 12 anos preso. Agora me diz uma coisa, irmão, se a gente ficasse preso hoje, o que a gente fazia? Primeira coisa, a gente abandonava o nosso Deus. Estou preso. Mas você vê Paulo preso, eu prisioneiro de Cristo, escreveu as epístolas que estão aqui para nós até hoje. Então você vê, irmãos, que a revolução cultural, ela vem para mexer com a estrutura do mundo, e é sobre isso que nós queremos falar agora. Amém? Para isso nós precisamos voltar um pouquinho. Revolução industrial, como nós falamos, marxismo veio, a questão do trabalhador, da mulher, da criança, etc. O mundo já estava em crise. Em 1820 houve, né, o início da revolução industrial, e Marx faz a leitura desta revolução como sendo, né, uma coisa ruim. Ele era, na verdade, como se dava a estrutura de trabalho daquele tempo. E aí veio propor mudanças através do trabalho. É aí ok. Quando entra em Frederico, nós falamos aqui, Frederico Engels, ele enterra essa velha fórmula. Por quê? Porque Karl Marx foi muito influenciado por ele, né? Ele veio um pouco antes de Karl Marx, foram meio que contemporâneos. E Karl Marx foi extremamente influenciado por Frederico Engels. E ele veio, a primeira coisa que Marx leu dele, e Marx começou a aplicar, era a abolição do salário. A questão de salarial, acaba-se com o salário e nós vamos tomar os meios de produção. E aí foi, né, começando essa substituição. A classe operária agora tinha que se apropriar dos meios de trabalho, das matérias-primas, das fábricas, máquinas, se apropriar de tudo, tomar posse de tudo. Essa era a grande revolução do proletariado.
Agora, entenda uma coisa importante. O que Marx, a leitura que ele fazia era a seguinte: existia uma coisa chamada infraestrutura e a outra chamada supraestrutura. Tem nenhum marxista aqui não, né? Estou ouvindo um... Ainda bem que deixou... A infraestrutura, a gente pode chamar que era o meio, vamos dizer assim, externo, tá? Então você pega aqui as máquinas, a produção, a forma econômica de se trabalhar era um meio externo. A supraestrutura, a gente pode chamar que era, vamos dizer assim, a parte interna do ser humano, as ideias. Então as ideias, e vamos dizer aqui, vamos botar aqui um exemplo, o meio econômico, tá? O que acontecia? O marxismo cultural, ele viu isso aqui ao contrário, vamos com calma. O marxismo de Marx, que era o socialismo científico, ele entendia que a infraestrutura, o meio externo, por exemplo, o meio de eu ganhar dinheiro, a fábrica e tudo isso, influenciava as minhas ideias. Então, o homem tinha a sua supraestrutura, que era a forma dele pensar. Agora, a infraestrutura eram os meios que ele tinha de desenvolvimento da sua vida. Marx pensava que a infraestrutura, ela, na verdade, era o fator determinante da supraestrutura. Então, os meios de como eu vivo, isso influencia as minhas ideias. E por aqui você já vê o pensamento do fundamento principal do marxismo, não é o cultural ainda, do marxismo. Porque qual foi sempre o pensamento de Deus? O homem foi chamado por cabeça e não cauda. Quando Deus fala que chamou o homem por cabeça e não cauda, né, nós saímos um pouco lá do pentecostalismo, que diz que você tem que estar por cima, você é cabeça, você tem que... O que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia quer dizer que você é governo, cabeça. Quando Deus colocou Adão lá no Éden, o que o Senhor fez? Governe sobre tudo. Então o Senhor chamou o homem como governo. Então qual é, falamos aqui, Deuteronômio capítulo 6, primeira ou segunda aula, qual era a ideia de Deus? Inculca na mente do menino, da criança, e ele vai desenvolver dentro dele os meus valores, princípios, a moral, a ideia, e a partir do que eu sou, e daquilo que foi infiltrado nele, ele precisa o quê? Desenvolver o seu meio. Marx dizia ao contrário. Por que Marx dizia isso? Porque dizia assim, ó, se o cara está lá, ele está, né, no meio econômico meio ruim, a forma de trabalho, os meios de produção, aquele negócio todo, o salário, né, que foi cortado lá a partir de Engels, tudo isso aqui vai trazer para o homem, por exemplo, um exemplo que eu estou dando, uma ideia de um fracassado, de um coitado e etc. Então Marx dizia, por que nós temos que pegar e fazer a revolução, né, armada, tomar os meios de produção, acabar e, né, conseguir, por meio da força tudo? Porque o meio do homem, o meio cultural é que determina as suas ideias. Então isso aqui já é um princípio errado, já é fundamentado errado, a primeira coisa, tá? Então, isso aqui foi o que Marx pensou. O marxismo de Marx, né, pensou que essa infraestrutura, ela determina a supraestrutura, ok? Vamos lá. Marx dizia, não é a consciência que influencia a vida, e sim a vida, o meio, que influencia a consciência. Biblicamente, zero, está errado. Por quê? Porque a minha consciência, a minha ideia, o que eu aprendi, Deuteronômio capítulo 6, o que me foi inculcado desde criança,
eu preciso exteriorizar, porque eu sou o homem, sou o governo, e sobre mim Deus estabeleceu esta autoridade, ok? Então o pensamento de Marx aqui, primeiro, já estava errado. Nisso se desenvolveu o que pegou no mundo inteiro, chamado de materialismo histórico. O que é o materialismo histórico? Justamente isso aqui. O homem, na verdade, ele vai ser resultado daquilo, do meio que ele vive, né? Até os filósofos falavam isso, é produto do meio, né? Então o homem vai ser produto da onde ele vive. Isso se tornou um materialismo histórico. Por quê? Porque a matéria, o mundo, é que determina quem é o homem. Então aquilo que a gente fala, né? Falamos até sobre os altares aqui, domingo. Se você está na prova, está em dificuldade, então isso vai te determinar. Não, está errado. Se eu estou na prova, eu estou em dificuldade, meu altar está de pé, eu continuo firme com Jesus, até que eu passe pela prova, dando glória a Deus. Entende o que eu estou falando na prática? Então, a infraestrutura não pode determinar a vida do homem, as ideias do homem, a consciência do homem. Porque se eu passo por um momento de dificuldade no meu trabalho, isso determina a minha consciência que eu sou um coitado na vida. Ok? Então isso aqui era o que Marx mais pregava, por isso ele tem que dizer, os homens precisam o quê? Subir e tomar os meios de produção, fábrica, matéria-prima, tudo, para que eles tenham uma boa consciência. Ok? Isso difundiu o materialismo histórico, né? Marxismo e materialismo histórico, eles andam de mão dada, ok? Agora, olhe bem, no mundo, olha que coisa interessante, no mundo o marxismo conseguiu ser implantado na área oriental, preste bem atenção nisso, foi muito bem implantado na parte mais oriental, não fez sucesso no ocidente, na parte ocidental. Por quê? Porque a cultura judaico-cristã e por causa do direito grego, romano, países com estruturas de direito bem formulada, o marxismo não conseguiu penetrar. Uau! Então preste atenção, aonde nós vemos países constitucionais, com uma constituição forte, nas suas estruturas nacionais fortes, o marxismo não conseguiu penetrar. Então, marxismo aqui de Marx, tá? Eu botei aqui para ser só o tema da aula que a gente vai chegar lá. Mas isso aqui é o marxismo não cultural, marxismo de Karl Marx. Então, em lugares como o Ocidente, Karl Marx não conseguiu chegar com esse pensamento. Por quê? Porque a estrutura judaico-cristã, porque o direito, lembra que nós já falamos aqui, como é que é formada a sociedade ocidental? Vamos lembrar? A filosofia grega, ok? O direito romano e os princípios judaicos cristãos. Essa é o tripé da sociedade ocidental. O que está acontecendo aqui? Karl Marx não conseguiu penetrar com este pensamento dentro dessa sociedade com tanta facilidade. Porque, primeiro, todos sabiam que Karl Marx era ateu. Quando ele se depara com os princípios judaicos cristãos do Ocidente, não é aceito. Quando ele se depara com o direito romano, o que é aqui o direito romano? Um direito extremamente fundamentado, que é o nosso direito da sociedade, na verdade, de Roma. E quando ele se deparou com a filosofia grega, isso significa a forma de pensar. Fomos desenvolvidos no pensamento através da filosofia grega. A herança boa que a filosofia grega nos deixou não são os pensadores, mas a forma de pensar, de desenvolver a nossa mente, né? Aquilo que falamos, sair do quadrado, sair da caixinha, literalmente isso fez com que fosse um bloqueio para o marxismo.
Então Marx não conseguiu penetrar de uma forma tão fácil aonde? Na sociedade ocidental. Por isso não entrou facilmente nas Américas, América Latina, não entrou facilmente, né, nos Estados Unidos, não entrou facilmente em nenhum desses lugares, apenas no Oriente. Por quê? Porque a nossa estrutura de formação é resistente, forte. Nós estamos aqui, saturados de 2000 anos de cristianismo. Ninguém vai chegar aqui e você vai ver depois como que eles conseguiram penetrar no Ocidente. Amém? Então vamos lá. Devido à questão, né, dos países com estruturas de direito bem formulada, houve a dificuldade da penetração da questão do marxismo. Agora olha o que vai acontecer. Está difícil de penetrar. E aí qual é a arma que eles vão usar? O marxismo cultural. Por quê? Porque se aqui desse pensamento está difícil de entrar, nós vamos apresentar agora, justamente, vai aparecer na história, aparece esse homem chamado Antônio Gramsci, que ele vai fazer a grande revolução cultural, dizendo e reescrevendo o marxismo de Marx. Foi um grande discípulo de Karl Marx, porém, ele entendeu, né, era um filósofo, ele entendeu que não era pelo meio de luta armada, mas sim pela uma revolução no entendimento, na cultura, penetrando em todos os lugares. A fala de Antônio Gramsci era: vamos tomar todos os espaços vazios. E aí o que ele faz? Eu falei que isso aqui estava errado, correto? O que Gramsci faz? Inverte. Ele pensou diferente de Marx. Então ele vai dizer que agora a infraestrutura faz o quê? Na verdade, ela que é determinada, ela é influenciada pela supraestrutura. Pensou certo? Agora ele pensou certo. Qual é o grande problema ainda que continua, pastor? Ele está dizendo que a supraestrutura, a ideia, a consciência do homem determina a sua vida, determina o seu meio que vive. O homem, a ideia influencia, a consciência influencia o meio em que ele vive. Então isso vai influenciar o seu meio de trabalho, a sua cultura, a sua família, a sua civilização. Pensou como Deus pensa? Agora pensou. Só que qual era o grande problema? Que ele continuava sem Deus. Por quê? Porque o marxismo cultural também era ateísta. Agora então, vamos lá. Se a supraestrutura, que é a consciência ou a ideia, é ela que influencia, tá certo. Só que tipo de ideia Gramsci tinha? Aí que está. Então tudo agora que Gramsci passou, tudo que ele era, isso deveria o quê? Influenciar, vamos dizer assim, os meios ou a vida. Um pensamento correto. Você vê que ele alterou o que o seu pai Marx falou. Ele falou: não entendo como Marx, me ensinou muita coisa, mas eu entendo que agora eu tenho que inverter. Então a grande revolução cultural está aqui. Por que ainda continua as coisas propícias a dar errado? Porque a revolução cultural começa através da consciência do homem, da ideia. Só que o pensamento dele era fazer uma revolução cultural para mudar, continuar mudando o quê? Essa estrutura da sociedade ocidental. Por isso uma de suas frases é: o mundo antigo, o mundo ocidental, ele tem sido saturado por 2000 anos pelos princípios judaicos cristãos. Nós não temos como ir contra. A principal coisa que precisamos fazer é cortar as suas raízes.
frase de Antônio Gramsci. Então assim, começou a tentar penetrar na sociedade ocidental. Por quê? Porque o marxismo, tá, o socialismo científico não entrou, teve muita dificuldade. Aonde tem um direito bem formulado, um país constitucional, eles não conseguem penetrar. Só que aí, né, muda-se a estratégia. Aparece agora de fato o grande marxismo cultural, e através da revolução, da consciência, da ideia, Marx, na verdade Antônio Gramsci, ele vem influenciando a sociedade para uma mudança de cultura, ok? Vamos lá. Quem foi Antônio Gramsci? Um filósofo, jornalista, historiador e político italiano, ligado à corrente marxista. Nasceu em Ales, em Sardenha, região sul da Itália, em 1891, de 22 de janeiro. Sua infância foi marcada por uma doença que deixou deformidade na sua coluna. Após a prisão de seu pai, Francesco Gramsci, ele viveu em situação de extrema limitação financeira com a sua mãe. Na juventude, Gramsci foi um aluno de excelência e aos 21 anos recebeu uma bolsa para estudar literatura na Universidade de Turim. Ainda na universidade, se interessou por filosofia, política e pelas obras dos filósofos Croce, Maquiavel e Marx. Ele foi estudar filosofia, só que ele pegou os piores. Maquiavel era outro endemoniado. Então, o que acontece? Em 1913, Antônio Gramsci, ele entra para o Partido Socialista Italiano. Veja a influência, a construção dele. Ele sai, estuda, é um bom aluno, só que agora, a mesma coisa. Ele sai para ir para uma universidade da filosofia política, né, estuda Marx, Maquiavel, Croce, e agora ele está entrando já para o Partido Socialista Italiano. Dessa forma, Gramsci fazia a cultura tornar-se mais próxima da tarefa de transformação de massas, fundamentada na prática revolucionária, sendo por consequência o intelectual orgânico. Isso aqui é a maior expressão de Gramsci, o intelectual orgânico. Por quê? Gramsci, quando ele olha para por exemplo, partido que ele fazia parte, e o partido, né, que depois ele novamente iria fundar, ele vai ver que aquilo ali teria que ser um intelecto ou intelectual orgânico. O que significa isso? Algo que é vivo, que não é morto. Olha o pensamento que ele começou a desenvolver. Marx falava da luta armada, da força. Antônio Gramsci disse o seguinte: um partido político, é o que acontece nos nossos dias, um partido político, ele deve ser um intelectual orgânico. Então ele deve difundir as suas ideias. Ele não deve só ganhar eleições, ele deve chamar a sociedade, ele deve palestrar para a sociedade, ele deve trazer as famílias para perto e transicionar a mente dessas pessoas. A grande transformação vai vir pela cultura. E aí, a grande frase dele foi o intelectual orgânico, que ele começou a difundir o seu pensamento através disso. Ele falava, aqui, rompendo com o Partido Socialista, Gramsci fundou o PCI, Partido Comunista Italiano, em 1921. No mesmo ano, Mussolini fundou o Partido Nacional Fascista. O que está acontecendo aqui nesse tempo? O fascismo na Itália, através de Mussolini, né, que era uma outra ideologia, está em alta nesse tempo. E agora Gramsci, ele vai competir, na verdade, com o fascismo. Só que o fascismo de Mussolini era contra o comunismo. E aí que agora Antônio Gramsci vai ser preso. Por quê? Porque Mussolini, no poder na Itália, fechou os veículos de imprensa e destruiu todos os partidos de oposição. E nesse momento havia o partido de quem? De Antônio Gramsci. E aqui foi quando ele foi preso por Mussolini na Itália. E aí o que acontece? O fascismo italiano chegou ao poder
como pretendendo um movimento de massas, mas a sua ideologia era belística, de exaltação à guerra e de posicionamento antissocialista. Então, a guerra de ideologia naquele tempo terrível. Após 4 anos, mesmo tendo imunidade parlamentar, Gramsci foi detido com outros deputados comunistas no cárcere romano de Regina Coeli. No ano seguinte, foi condenado a 20 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão em Turim pelo Tribunal Especial, passando o resto da sua vida encarcerado. Em 1929, Gramsci teve permissão para escrever. Assim começou a redigir a sua obra, Os Cadernos do Cárcere, que é esse que eu tenho aqui. Anotações e planos de estudo sobre a história italiana do século XIX, formação e desenvolvimento dos grupos intelectuais, a teoria e a história de americanos, dos 29 cadernos, sugeria a base teórica gramsciana e os conceitos da hegemonia cultural. Veja, irmãos, que tudo que ele foi escrevendo nos cadernos falava sobre uma hegemonia cultural. Não se tinha mais nada de guerra armada, guerra de classe, no ponto de ser algo, físico. Agora tudo é cultural. Então ele falou sobre a hegemonia cultural, sobre o Estado integral, sobre o intelectual orgânico e muitos outros. No Brasil, suas ideias de pedagogia crítica e conscientização política para a conquista de uma cidadania plena foram aplicados por Paulo Freire, o patrono da educação no Brasil. Infelizmente, após mais de 10 anos confinado e sofrendo maus tratos, além de ter sido impedido de ver sua família, Gramsci foi liberado, mas morreu 2 dias depois. Ok? Então vamos lá, para a gente continuar, o que Gramsci diz? Ele inverte a posição do ensino de Marx, dizendo que agora a supraestrutura, que a consciência, a ideia, deve construir, influenciar o meio, a vida, ok? Quando ele pega a questão de um partido, olha o que ele vai falar sobre a grande, antes do partido, olha, ele fala sobre a grande revolução. Na revolução lenista e marxista, se daria com violência, morte e força. Já na revolução gramscista, se daria pela lenta marcha pelas instituições, construindo um novo imaginário. E essa transformação seria na esfera também econômica. Partido agora, político, era um intelectual orgânico, um pedagogo, um papel didático do ensino, enganjado com as causas de conscientizar as massas, de acordo com as ideias do partido. Isso, irmãos, sorrateiramente foi sendo difundido. A função do partido não é mais ganhar uma eleição, em si gerir e organizar as massas e ensinar. Precisa usar dos formadores de opinião para formar a intelectualidade. O partido vai ter contato com aqueles que produzem a intelectualidade, para que eles possam propagar os ideais do partido por meio de pagamentos, ameaças, alcançando assim um poder de hegemonia, a tomada da consciência, instrumento de diálogo com a sociedade, podendo assim passar pelas instituições e ensinar as massas dentro do seu ideal. Esse é o marxismo cultural, a implantação das ideias marxistas através de uma caminhada pela cultura. Vai além do marxismo original, é uma nova configuração. Por isso, no marxismo cultural, nós temos que centralizar, o poder centralizador dentro da questão dos movimentos de esquerda estão justamente sendo tão polarizados que quando muitas vezes pensamos em alguma coisa diferente, nós somos os desumanos da história. Marxismo cultural, agora ele mostra uma nova configuração de opressão. Isso é extremamente importante. Porque quando nós olhamos o marxismo normal,
ele vai dizer que, né, tinha lá o proletariado, que era o trabalhador, e ele estava sendo oprimido pela burguesia, né? Quando nós olhamos o marxismo cultural, ele vai dizer, no Manifesto Comunista, uma das primeiras coisas que Gramsci tirou dali e, na verdade, aumentou a sua forma de ver, foi que o homem era o grande opressor da mulher, e quem tinha feito isso era Deus. A minha pergunta é, como que a gente pode difundir um pensamento como esse? Sabe por que existe feminismo hoje? Porque o marxismo cultural diz que o homem é o grande opressor da mulher. O problema hoje de insubmissão da mulher está totalmente ligado ao feminismo, está totalmente ligado ao marxismo cultural, porque Antônio Gramsci, ele fez uma nova configuração de opressão. Então agora o homem oprime a mulher, o branco oprime o negro, o índio, etc. O paulista oprime o nordestino, o rico oprime o pobre, o que tem carro oprime o que tem bicicleta, e assim vai. É a nova forma de opressão. Para que a gente não pegue em arma, mas para que a nossa mente seja mudada. Eu sou o oprimido. E a visão do marxismo é, vamos tomar os espaços. Então, porque eu sou oprimido, então agora eu devo entrar onde? Em todos os lugares da sociedade. Para o quê? Transformar o pensamento. Então assim, essa nova formulação, essa nova configuração hoje de opressão, veio justamente através de Antônio Gramsci. E isso tem trago uma deformação na sociedade tão grande, tão exagerada, que, irmãos, todas as pessoas, eu vi uma postagem de um rapaz que até surfava comigo lá no Rio esses dias, e ele está tentando ser político, etc., lá do PSOL, ele falou assim, primeira coisa que nós temos que fazer agora é exterminar com o bolsonarismo. O pai dele crente, filho de crente, mora lá numa comunidade do Rio, no Leme, e olhando aquilo e tudo que ele estava descrevendo, eu vi que aquele Boulos, ele vai ministrar em 4 universidades lá no Rio, vai fazer um tour dentro das universidades. O que é isso? Marxismo cultural. Aonde ele está entrando? Nas pessoas que pensam, os universitários que estão estudando para se formar, mas ali obviamente começam a pensar, desenvolver um pensamento que não é o pensamento de Deus, querido. Por isso que eu falei aqui no começo, quando nós falamos assim, ensine a Bíblia para os nossos filhos, não é suficiente. Por quê, pastor? Porque o meu filho, ele pode saber extremamente tudo sobre a Bíblia, mas a hora que o professor em sala de aula chegar para ele e falar assim, esse tal fulano aqui, ele é o oprimido, e muitas vezes o homem, ele é machista, e ele pisa na mulher, e ele irmãos, a mente de uma pessoa, ela muda rapidamente, uma chave vira rapidamente. E aí, irmãos, o seu filho sabe tudo da Bíblia, só que ele não sabe, irmãos, desculpa a expressão, que ele tem que vomitar essa podridão que esse professor está dizendo. Porque desde o princípio, quando Deus falou de homem e mulher, falou, você ame a sua esposa, mas esposa, seja submissa ao seu marido. Quem estruturou isso foi Deus, irmãos. Nós não podemos ir contra a estrutura de Deus, não podemos. Isso é demoníaco. Pastor, mas eu estou pensando diferente, a minha consciência fala diferente. Aí é que está. O grande problema do marxismo é que a consciência não tem um fundamento judaico-cristão. O grande problema é que a consciência, a ideia que quer construir o seu mundo, a sua cosmovisão, é o que? É fora dos princípios de Deus. E aí é claro, nós montamos a estrutura que a gente quer, que o homem realmente é um pensador, e um brilhante pensador, e aí a gente monta o que a gente quiser. Só que se a gente tem que se enquadrar ao pensamento de Deus, a gente tem que matar a mente de Eva, primeira aula. Que o nosso desejo é sempre sair
daquilo que Deus estabeleceu. Amém? Então, Gramsci, ele vai instaurar a nova configuração de opressão. Dizia ele que, se aplicarmos no marxismo a linguística, a educação, a ciência, nós conseguiremos infiltrar, inclusive na religião, e tudo que é espaço que devemos entrar, nós conseguiríamos implantar a revolução cultural. Você vai ver, quando nós formos falar sobre a estrutura espiritual, você vai ver como que isso foi infiltrado dentro da igreja. O pensamento foi infiltrado também dentro do cristianismo. Vamos lá. Revolução cultural, 2000 anos de estruturação na mente de uma geração. O problema são as bases civilizatórias, da civilização, que nós falamos aqui da estrutura, pois as pessoas estão com as convicções formadas desde 2000 anos, sendo que cristianizada, falando sobre o cristianismo. E por mais que isso venha, contra os valores do marxismo, o que nós deveríamos de fato é infiltrar na mente e tentar transicionar a cultura. O que temos que destruir primeiro não é o capitalismo, e sim a cultura judaico-cristã, palavra de Gramsci. Então veja, irmãos, como é que esse homem ele foi sagaz. A primeira coisa que Marx dizia, ele ficou famoso porque ele teve uma leitura de mundo diferente do capitalismo. Então tomar os meios de produção era o quê? Acabe com o capitalismo. O que Marx está dizendo? Não vou contra o capitalismo, eu vou contra as raízes judaico-cristãs. Irmãos, olha como que ele foi sagaz, diferente de Karl Marx. Pegou os ideais de Karl Marx, só que mudou através da revolução da cultura. Então ele está dizendo, a primeira coisa que eu preciso destruir não é o capitalismo. Isso significa, preste atenção, eu não vou mexer na infraestrutura, eu não vou mexer nos meios, na vida, o meio de produção, a forma de ganho, eu não quero saber disso. Eu vou mexer aonde? Na superestrutura. Eu preciso chegar na consciência do homem, na ideia dele. Se eu mudar aqui, eu mudo isso aqui. Muito violento. Então ele está dizendo, não vou primeiro contra o capitalismo, e sim contra a cultura judaico-cristã. Porque foi em cima disso que Antônio Gramsci começou a trabalhar. Porém, só registrou seus escritos na cadeia onde ficou 12 anos, os cadernos do Cárcere. Duas correntes de Antônio Gramsci que aconteceu foi essa vida dele, que foi pulverizando nessa mentalidade dele, e depois a escola de Frankfurt. Nós já falamos aqui um pouco, na cidade de Frankfurt, houve lá uma escola para falar sobre a destruição da civilização, literalmente isso. Todos os filósofos que ministravam, que palestravam na escola de Frankfurt, eles falavam sobre a destruição da civilização. Com as frentes comunistas, começaram a atuar em frentes antes ignoradas, como escolas, igrejas, bairros, clubes, universidades e etc. Na concepção de Gramsci, a maior parte da militância não sai pregando ideias comunistas, ao contrário, sai atacando pontos específicos que representam os pilares da civilização, como a família, a sexualidade, as bases do direito penal e civil, atacando-os ponto a ponto, e no final, atacando tudo, tomando todos os espaços. Ok? Não sei se vocês viram, a gente vai falar isso aqui ainda, mas a base curricular, que estava sendo alterada aqui no Brasil, primeiro que a base de Paulo Freire, um grande discípulo de Marx também, mas todas essas reformulações, essas estruturas que vão mudando, que vão acontecendo, isso é marxismo cultural. Vamos lá, o plano de poder de implantar na sociedade através da cultura. Então existe um plano. Lembra que nós falamos na aula passada sobre a agenda?
O que é a agenda? A agenda, ela vai varrer o mundo, irmãos. A agenda não é a agenda de Uberlândia, tá? É a agenda global, ela vai varrer o mundo. É uma agenda marxista, uma agenda comunista, é uma agenda global, ela vai varrer o mundo inteiro. O que acontece? Isso é um plano de poder. Porém, o plano de poder, ele vai sendo o quê? Culturizado, mudado através justamente do pensamento da cultura. Então não precisa mais botar arma, não precisa mais fazer nada disso, é só ir mudando. Você vê a pandemia que nós acabamos de ter agora, né? Houve obrigação? Houve, mas houve conscientização. Coloque a máscara, aí depois tira a máscara, todo mundo tira, ué, acabou. Aí põe de novo, e aí fecha, não, agora abre. Então assim, está morrendo tanto, está fazendo isso, está acontecendo. Tudo isso, irmãos, os veículos midiáticos, eles são extremamente usados pelo marxismo cultural. É a forma também que eles disseminam a sua forma de cultura, ok? O que a pandemia mostrou para mim e para você? Que quando eles mandarem botar máscara, a gente vai botar. Quando eles mandarem tirar, a gente vai tirar. Por quê? Porque a hora que de fato o comunismo quiser ser implantado, vai entrar como uma luva em nós. Porque nós estamos o quê? Doutrinados, ensinados a obedecer o Estado. E é isso que o marxismo quer. Ok? Então é um plano de poder para implantar na sociedade através da cultura, alterando pouco a pouco os aspectos da civilização, mudando a mentalidade para se tornar mais aceitável o advento do comunismo. Isso é a Revolução Cultural de Gramsci. Sociedades culturalmente mais fracas, escuta isso, sociedades culturalmente mais fracas são muito mais vulneráveis a presenciar revoluções. Ouviu isso? Por isso nós temos que ser uma sociedade dura, irmão. Dura, osso duro de roer, dura na queda. Nós temos que ser. Eu sou esse. Tem mais de 10 anos que eu milito, irmãos, no reino, falando do marxismo cultural, do materialismo histórico. Irmãos, sou apedrejado, sou mal compreendido, mas eu sou uma resistência. Infiltro, irmãos, até hoje, eu falo com pessoas, debato com pessoas, converso com pessoas, e eu digo para você, querido, que sociedades que são fracas, isso significa não tem entendimento, conhecimento, não entendem o inimigo voraz que está vindo contra nós, facilmente serão conduzidos, são presas fáceis para serem pegas pelo marxismo cultural. Amém? Modificar sorrateiramente a cultura ocidental, introduzindo valores completamente adulterados, e assim enfraquecer por completo a cultura atual. Mas o que é esta civilização que estamos falando, a ocidental? O empecilho para que o sistema comunista seja implantado e que os marxistas querem derrubar. Essa sociedade é todo o conhecimento, o conjunto de princípios éticos e morais, o arranjo do sistema político, assim como os hábitos que caracterizam o povo europeu e aqueles que receberam sua influência, como o Brasil. Uma cultura que se fundamenta na religião judaico-cristã, no direito romano, na filosofia grega. Essas são as bases que sustentam a nossa sociedade e o convívio entre os indivíduos. Então, querem destruir essas bases para abrir caminho ao comunismo. Então, a primeira coisa, irmãos, por que nós vamos falar aqui mais para frente, o construtivismo que é difundido pela educação hoje, através de Paulo Freire, que é o patrono da educação dentro do Brasil, é justamente trabalhar a burralização da sociedade, para ser massa de manobra. Esses dias até o Natan comentou comigo: pai, a professora falou um negócio lá na aula e tal. Ele mesmo detectou, irmãos, 13 anos. Pai, ela falou um negócio estranho. Então, quando ela me falou, eu falei: essa professora está debandando para o outro lado. E colégio cristão, hein? E da outra vez, irmãos, eu fui lá na escola. E eu falei, com o diretor, eu falei: nananina, aqui não.
E aí eles foram lá, conversaram com a professora, etc. A professora pediu perdão, e etc e tal. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós precisamos entender com quem nós estamos lutando, irmãos. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Quem é a favor do pobre aqui? Ninguém? Quem é a favor do pobre? 1, 2, só 3. Irmão, quem é a favor do pobre, irmão? Está com a mão mirrada? Estão com medo de levantar a mão, né? Está vendo como que a gente não tem insegurança? Quem é a favor do pobre aqui? Agora eu vou ficar aqui até vocês responderem para mim. Agora quase todo mundo. Nós somos a favor do pobre, de ajudar o pobre. Sim ou não? Podemos ajudar? Ajudaremos, sim ou não? Amém? Agora, se você pegar a questão da revolução cultural, a forma que é falada, irmãos, quem não conhece, em uma aula dentro de uma universidade vira a cabeça. Em uma aula, é o suficiente. Uma aula. Eu não estou falando, estou falando que seu filho entrou na universidade, ou você, uma aula você vira a sua cabeça. Se pegar um bom marxista, uma aula ele vira a sua cabeça. Então, irmãos, eu detecto isso até em pregação. Sabe por quê? Porque são 10 anos estudando a mesma coisa. A hora de você ouvir, irmão, o sinal vermelho começa a apitar. Fala, ó, está puxando para o outro lado. Então nós precisamos de fato ter uma cultura forte, irmãos. Nós precisamos desenvolver a nossa cultura. Porque a cultura que é enfraquecida, ela será uma presa fácil, irmãos, para o marxismo cultural. Então, assim, como eu falei, o filho estuda sobre a Bíblia. Nós estamos aqui estudando com os nossos adolescentes a Bíblia, o aramaico, a bênção toda, e vamos lá. Porém, irmãos, se a gente não entender sobre isso aqui, irmãos, é um plano de poder. A agenda vai varrer o mundo inteiro. É plano de poder. Antes da política, é um plano de poder do anticristo. O que está movendo a agenda é o espírito do anticristo que já está na terra, que João profetizou. O esfriamento global do cristianismo, a derrubada dos altares. Europa, as igrejas viraram bar, boate. Você sabia que o Brasil é a maior resistência da América aqui? Por que o comunismo, irmão, desde a União Soviética lá, Rússia, Coreia, eles olham para o Brasil e querem o Brasil, porque o Brasil é a maior resistência da América do Sul, América Latina. O Brasil é uma resistência. Então deixa eu dizer, se nós não entendermos, nós olhamos as nossas universidades hoje, do jeito que elas estão, extremamente derrubadas. Universidades públicas, então, nem se fala. Só que, irmãos, o momento que nós estamos vivendo, não é só pregar aqui Davi e Golias mais, irmãos. É isso aqui, é ensinar, para que a gente, irmãos, possa ser também uma resistência. Eu serei, irmãos, uma resistência. Não é questão de política, é questão de reino. Começamos a falar certas coisas, política, não é política, é reino de Deus. Isso é o espírito do anticristo, para derrubar os altares, para acabar com o princípio judaico-cristão, para disseminar o antissemitismo. Então nós precisamos, em nome de Jesus, compreender, para que a gente possa, irmãos, treinar pessoas, falar com pessoas, conversar com pessoas, influenciar pessoas. Porque eu vou dizer, os marxistas estão fazendo o seu trabalho, e de uma forma ferrenha, irmãos. Lavagem cerebral. E sabe o que nós estamos fazendo? Brigando dentro das igrejas. Fofoca dentro de igreja. Quem é que vai mais? Quem é que sobe mais? Quem tem a igreja mais preta? Quem tem a igreja maior? Quem tem, irmão? Não quero nem saber de nada disso, irmão. Por quê? Porque eu disse um dia para o Senhor, eu quero me tornar uma voz. Isso me satisfaz. Irmão, se a minha igreja tem 100 ou tem 1000 membros, para mim não faz diferença.
dizendo de todo o meu coração. Eu já um dia tive crise com isso. Eu não tenho, nunca mais vou ter. Porque eu falei um dia para Deus, eu quero ser uma voz. Se nem igreja tiver mais, vou ser uma voz no mundo, eu estou satisfeito. Eu quero ser a voz do que clama no deserto. Esse é o meu maior sonho, desejo, e viver isso. E graças a Deus eu tenho feito isso, irmãos. Aonde eu passo, eu sou uma voz. Para influenciar, para tocar pessoas. Para falar, irmãos, não só sobre o Cristo, mas falar também sobre esse espírito anticristo que quer derrubar os altares, sabe, da nossa nação, do mundo, irmãos. Isso é uma guerra espiritual, não se trata de política, é guerra espiritual. Por quê? Porque nós temos que manter a chama do Evangelho acesa. E a revolução cultural, né? A gente vê a questão, como eu sempre falo aqui, da sexualidade, outra coisa que nós vamos entrar também. As coisas terríveis que estão acontecendo. Nós dizemos, mas o mundo está perdido, a promiscuidade, irmãos. Simples, não é só promiscuidade, não é orgia não, irmãos. É revolução cultural. Porque quando você pega pessoas e leva, irmãos, para a promiscuidade, você está mudando primeiro uma cultura dela. Por isso que Gramsci, uma das coisas que ele falou era do casamento poligâmico. Ele detonava o casamento monogâmico, porque ele dizia que a mulher era escrava do homem, ela era a oprimida do homem. Então deixa eu dizer uma coisa para você, o que nós estamos trabalhando aqui é justamente entender o inimigo mais voraz dos nossos dias. Não se trata mais, irmão, só da gente pregar aqui Davi e Golias. Se trata de a gente se posicionar e entender o que está acontecendo. Amém? Estamos indo para o final, quero só terminar contigo aqui. Depois dessa questão de Antônio Gramsci, nós vamos observar o fascismo e o nazismo que se espalharam. Eu falo isso na outra aula, mas são duas ideologias que também se levantaram, né? Antônio Gramsci foi preso na Itália num tempo de fascismo, né, de Mussolini, e foram também ideologias antissemitas que se levantaram. Porque hoje nós falamos sobre o marxismo cultural? Porque hoje nós não temos fascismo nem nazismo, porque isso é extrema esquerda ou extrema direita. O que nós temos hoje é uma coisa sorrateira, silenciosa, dizendo que entrando sorrateiramente pela cultura, pelo ensino, pela universidade, pela escola, pelo pensamento, pela arte, pela música. Esse dia a gente estava escutando uma música até cristã, né? A Nicole falou, esse cara é meio militante. Eu falei, totalmente. Música cristã. Coitadinho daquele lá e tal, não sei o que lá. Jesus vai, rapaz, militante 100%. Está dentro das nossas músicas, até evangélica, até. Então assim, irmãos, o que nós precisamos entender é que o maior problema do homem, eu queria passar um vídeo com você rapidinho. O maior problema do homem, irmãos, começou lá na queda. O maior problema do homem não está relacionado, irmãos, só com uma questão de política pública, etc. De governabilidade. O maior problema do homem está no pecado, ok? Eu vou passar um vídeo com vocês agora. Esse vídeo fala sobre a agenda, e no final ele vai falar, acho que 3 pontos sobre o marxismo, sobre o manifesto comunista, na verdade. Ele vai botar, acho que 6 dos 45, ele bota acho que 6 pontos, que ele fala sobre a família, sobre a criança e etc. Amém? Apaga para mim, por favor. Pode? Aí. A América é como um corpo, e sua saúde é um tripé: o patriotismo, a moralidade e a espiritualidade. Se alguém enfraquecer essas 3 áreas, a América desaba de dentro. Palavras de Joseph Stalin.
Olá. Na história tradicional dos filmes, os vilões geralmente são derrotados e o final é feliz. Mas não posso fazer essa promessa para o filme que você está prestes a assistir. Pois a história ainda não acabou, mas você e o público são parte desse conflito. Mais seres humanos foram mortos no século XX do que em todos os séculos anteriores juntos. Nós estamos falando de um recorde oficial, 135 milhões de mortos. O objetivo deles é distanciar toda a nossa cultura de qualquer bases morais. Se você olhar para as mudanças ocorridas na América desde 1960, constatará que talvez toda a cultura tenha sido transformada. Eles vêm com a ideia de que a vila é que deve criar a criança, mas a vila seria o governo. Eles têm deliberadamente destruído a compreensão de que a família é o bloco fundamental que constrói uma sociedade. Passamos de uma América que valorizava a família para uma América depravada. Se perdermos o formato judaico-cristão, estamos perdidos para sempre. Os esquerdistas querem que você pense que as mudanças culturais ocorridas nos Estados Unidos desde a década de 1960 não mudaram nada, mas apenas nos direcionaram para um admirável mundo novo. Eles olham para o que mantém a sociedade unida, mas rejeitam, pois decidiram que querem mudar as coisas e assim lutarão para destruir tudo de bom e decente em que acreditamos. Porque eles têm uma ideia diferente de sociedade que significa substituir a atual, pois consideram ultrapassada. Este filme vai mostrar que o admirável mundo novo que os esquerdistas buscam nada mais é do que as fracassadas políticas e ideologias do comunismo que escravizou mais de 1/3 da população mundial durante o século XX. Ele vai mostrar que a maioria das pessoas de esquerda não são comunistas. São somente os chamados idiotas úteis mencionados por Lenin, usados para promover uma agenda socialista, que é o primeiro passo necessário para a implantação do comunismo. Eles basicamente tentam dizer que o próprio Estado é absoluto, que não há nenhuma lei superior ao Estado, e se não há nenhuma lei maior do que o Estado, não há nenhum recurso contra ele. A história tem provado, além de qualquer dúvida, de que a livre iniciativa que a liberdade gera fornece mais para alguém disposto a trabalhar do que qualquer outro sistema. Então, por que a esquerda ainda está empurrando sua agenda comunista para cima de nós? Há duas possibilidades aqui. Ou eles são ignorantes, ou são maldosos. Em minha investigação ao longo dos últimos 2 anos sobre o que tem causado o drástico declínio da América, lamento dizer que a esquerda não pode usar o crachá de ignorante, pois eles deixaram muitas evidências de sua agenda comunista em seus livros, artigos e discursos. Não. A América tem um inimigo que está muito perto de realizar seu plano de destruir o maior país de toda a história mundial. Quando as pessoas descobrirem isso, eles vão fazer o que as pessoas fazem em todos os lugares. Eles vão começar a protestar, eles vão começar a se revoltar. E quando isso acontece, os poderosos que se sentem ameaçados usam o poder que têm.
a agenda, o plano para a destruição da América. Esta é uma história real. Esta história começou de fato para mim no verão de 1992. Eu recebi um telefonema de um senhor mais velho, um escritor, e ele me perguntou se eu poderia representá-lo numa reunião na Universidade de Berkeley, Califórnia. Ele me disse que o Partido Comunista na América estava dividido em sua ideia de como derrubar os Estados Unidos. Alguns ainda eram a favor de uma revolução armada e outros falavam de usar políticas públicas para atingir esse objetivo. E ele estava curioso com o que eles tinham a dizer, pois depois que o Muro de Berlim caiu e a União Soviética se dissolveu, o mundo inteiro estava dizendo que o comunismo estava morto. Então por que eles estavam reunidos? O que estavam pretendendo? Então a ideia de participar dessa reunião me pareceu interessante. E a primeira surpresa que tive foi quando entrei no auditório. Eu esperava que estivesse cheio dos radicais da faculdade, mas em vez disso, eram senhores de 50, 60 e 70 anos, profissionalmente trajados e com pastas. Então percebi que podia ser um pouco mais sério do que imaginava. Ouvi atentamente como eles elaboravam seus planos e sua agenda, como eles planejavam se infiltrar nas instituições americanas para nos influenciar na direção que eles queriam. Por exemplo, para destruir as nossas famílias, eles queriam promover a ideia de convivência ao invés da ideia de casamento. Queriam afastar as crianças dos pais com programas do governo para a idade cada vez mais jovens. Também queriam ficar por trás do movimento feminista porque foram muito bem sucedidos em fazer a cabeça das mulheres descontentes com casamento e maternidade. Já para destruir os negócios, eles queriam ficar por trás do movimento ambiental, pois viram no movimento ambiental a possibilidade de criar um mecanismo capaz de criar regulamento e burocracia suficiente para desestimular o crescimento dos negócios. E para destruir a nossa cultura religiosa e moral, eles disseram assim: se conseguirmos que os americanos aceitem a homossexualidade, então eles começarão a extinguir os tradicionais valores morais. Me lembro de ter pensado, este plano não parece muito realista. Pelo menos não é algo que eu deva me preocupar durante a minha vida. Então, 15 anos depois, fui nomeado pelo governador para ser um representante do Estado naquela legislatura. Eu vivia no meu distrito há apenas 2 anos. Então pensei que seria uma boa ideia escrever uma carta todo mês para o editor. Cada mês escrevia sobre um assunto diferente. Em janeiro de 2008, estava pensando sobre o que escrever e me lembrei dessa reunião de 1992. Pensei nas metas que eles haviam traçado e onde a América estava hoje, e eu não podia acreditar em como eles tinham sido bem-sucedidos, pois as famílias estavam se desintegrando completamente e o movimento ambientalista se tornou a força mais poderosa para destruir o livre mercado. E leis sobre crimes de ódio estavam sendo analisadas, tornando crime dizer qualquer coisa contra o movimento homossexual. Então percebi que as pessoas precisavam saber o que estava acontecendo. Alguns dias depois de eu escrever a carta, as pessoas protestavam na capital Washington. Houve inclusive uma reportagem no Jornal da Noite. Comentários controversos agitaram os deputados hoje depois que um deputado novato alegou que a agenda comunista se infiltrou na opinião pública americana. E mais de 40 cartas tinham sido publicadas em resposta ao que eu havia dito. Oi, eu só queria dar meu apoio ao que você escreveu no artigo do jornal. Não deixe que eles te humilhem. Até. E assim percebi que tinha acertado alguma coisa.
Inclusive, uma das cartas escritas em minha defesa mencionou um livro publicado em 1958 que denunciava uma agenda parecida com aquela que conheci na reunião. O livro se chama O Comunista Nu, de Klaus Skousen, um antigo agente do FBI. E nesse livro são documentadas 45 metas comunistas a partir de 1958. E conforme lia a lista, eu percebia que seu propósito era destruir a América por dentro. Meta número 28. Eliminar a oração nas escolas, alegando que ela viola o princípio de separação entre igreja e Estado. Meta número 40. Desacreditar a família como uma instituição, encorajar a promiscuidade e facilitar o divórcio. Meta número 17. Assumir o controle das escolas, usando-as como meio de transmissão do socialismo, facilitar o currículo escolar e tomar o controle das associações de professores. Meta número 24, eliminar todas as leis que são contrárias ao que é obsceno, chamando-as de censura e de violação da liberdade de expressão. Meta número 25, quebrar padrões culturais de moralidade, promovendo a pornografia em livros, revistas, filmes e televisão. Meta número 26, apresentar a degradação e promiscuidade homossexual como normal, natural e saudável. Metas números 20 e 21, infiltrar-se na imprensa, assumir o controle dos postos-chave do rádio, TV e cinema. Meta número 27, infiltrar-se nas igrejas e substituir a ideia de religião revelada pela ideia de religião social e desacreditar a Bíblia. E eles realizaram quase todas as metas. E parecia que ninguém estava percebendo. Nos últimos 50 anos, eles estavam trabalhando ativamente nos bastidores, nas sombras, tentando mover nosso povo e nossa cultura numa direção que foi projetada para nos destruir. Alguém precisava descobrir a verdade sobre o que aconteceu com o nosso país. Será que todas essas metas muito específicas se realizaram por acidente? Ou havia algo abaixo da superfície apodrecendo de propósito a cultura americana? Então decidi buscar os fatos, entrevistando os meus escritores e palestrantes favoritos de todo o país. E estas são algumas das perguntas que eu fiz a eles. Amém? Vamos estar de pé, vamos terminar. Irmãos, nós observamos que a situação é extremamente delicada, grave, que tudo que às vezes que falamos, né, mencionamos, é coisas que já vêm da história de muito tempo. E se você vê as 45 teses lá do comunismo, né, naquele livro Comunismo Nu, de Cleo, você vai ver que está estampado, né, a proposta que eles passam. Então a gente às vezes tem medo de expor a verdade que acreditamos. Nós temos medo de expor a verdade que vivemos, mas enquanto que dentro, né, infiltrado, como o Grêmio falou, nos espaços, entrando em todos os espaços, eles entram e eles declaram. E se você vê as 45 teses ali dentro do livro, você vai observar que as coisas hoje elas estão acontecendo, inclusive dentro do Brasil. Hoje mesmo eu recebi um recado de um pastor de Aracaju, que ele está sendo processado, foi chamado do Ministério Público lá da região, porque estava fazendo um batismo na igreja, e chegou um casal homossexual e falou: nós queremos batizar. Ele falou: não batizo debaixo da prática de vocês. E foi educado tudo, mas falou: não posso batizar vocês, né? A gente precisa sentar, conversar, etc e tal. E eles saíram da igreja gritando e fazendo um show e tal. E se você observar ali, uma das 45 é justamente tornar a homossexualidade, né, liberdade, respeitável, etc, etc e tal. Então coisas estão acontecendo, irmãos, na nossa frente, sabe? E a gente muitas vezes não tem reação, a gente ainda tem, às vezes, dúvida, irmão, a gente ainda está em cima do muro, pensando, mas será? Irmãos, o plano, a agenda é algo diabólico, irmão, extremamente diabólico.
é derrubar as bases da moralidade, da espiritualidade e fazer com que o espírito do anticristo realmente semeie aquilo que é anticristão na terra, para que o anticristo venha e governe. Então, irmãos, nós estamos esperando a volta do Senhor, e para isso nós devemos continuar a ser a essa resistência, irmãos. Amém? Nós precisamos ser essa resistência. Amém? Eu fiquei muito emocionado com aquele vídeo que o pastor Douglas colocou sobre a primeira dama, Michele Bolsonaro, quando ela entrou, irmãos, no meio dos deputados, ajoelhou, a mulher chorando, começou a orar, irmãos, orar. Eu fiquei extremamente, irmãos, impactado com aquilo. Sabe por quê, irmãos? Aquele dia eu parei, eu fui tão comovido com a atitude daquela mulher, que eu falei, meu Deus, tem misericórdia de nós. Quantas vezes nós, irmãos, nos acovardamos, nós somos, às vezes, frouxos, irmãos, em relação à questão da militância, de sermos resistentes contra esse espírito que vem contra, sabe, a terra, que vem disseminando o pensamento anticristão. E naquele dia, irmãos, eu fiquei pensando que atitude dessa mulher, irmãos, que ousadia dessa mulher, irmãos. E nós conhecemos inclusive a igreja de onde ela é, né? Minha mãe tem um apartamento no Rio, que é dentro do condomínio onde ela congrega lá. E inclusive já morei lá 4 anos. Nasci lá, na verdade, nesse condomínio onde a igreja dela é, Igreja Batista Atitude, pastor Josué Valandro Júnior. E, irmãos, eu quero dizer para vocês, querido, que atitudes como essas, aqueles jovens que entraram dentro do palácio, irmãos, não foi um movimentozinho, irmãos, tinha jovem deitado no chão, na sala lá do presidente, lá no chão, chorando, deitado, né? Louvor acontecendo, um movimento. Irmãos, nunca se viu isso na história do Brasil, nunca se viu na história do Brasil, nunca se viu. E nós, irmãos, precisamos nos posicionar de forma correta, sim. Quando nós falamos da questão política, irmãos, é tão imoral nos nossos dias. Que esse dia eu fiquei sabendo que Cabo Daciolo está com Ciro Gomes. Só deve estar endemoniado, não tem outra explicação. Apoiando Ciro Gomes, irmão, um comunista. O cara dizendo que era crente, denunciando maçom, agora ele está a favor de Ciro Gomes. Um homem desse só pode estar endemoniado, não tem cabimento. E a gente, irmãos, fica, mas é porque irmãos, sai de cima do muro. É tempo, ou a gente posiciona agora, ou a gente vai ver, irmão, o Brasil ruir. Porque o cristianismo ainda é a resistência dos nossos dias. A igreja é a resistência. A igreja é a resistência. Irmãos, eu sei que a agenda ela vai engolir o mundo. Só que, irmãos, enquanto eu puder fazer a minha parte, eu estou aqui. Enquanto eu puder ser a resistência, eu estou de pé, eu estou aqui. Amém? Irmãos, não é um plano de coisa pequena. Mostrei para vocês. Enquanto alguém fala uma coisinha na televisão, a gente fala, é bonita a fala, está aqui, ó. Neurolinguística, irmãos. Mexe através da linguística, fala na nossa mente. Bombardeia a nossa mente. A gente está sentado na sala da televisão assistindo. É mesmo. Irmãos, artimanha, até de língua portuguesa, de psicologia social, para atingir a gente, irmãos. Seja crente nesse momento, em nome de Jesus. Seja crente de verdade, se posicione de verdade, não tenha vergonha não, irmãos. Amém? Glória a Deus por isso. Pai, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos, Pai, nesse momento, e sabemos, Pai, que tudo que o Senhor tem falado, tem nos instruído, nós não vamos nos acovardar, Senhor. Nós não vamos recuar. Nós sabemos que a agenda, Pai, ela há de cumprir, ela há de passar sobre toda a terra, Deus. Porque esse é o espírito do anticristo. Não é só uma agenda socialista, só uma agenda comunista. Não é só uma agenda de Marx, não é só uma agenda de um homem. É uma agenda de um espírito, o espírito do anticristo, que está já sobre a terra, Pai. Por isso nós somos a resistência, até que o Senhor volte, Pai. Nós estaremos de pé, e nós lutaremos, Pai, contra esse espírito, para que possamos proteger a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, os nossos irmãos,
e aqueles, Pai, que ainda não foram salvos. Nós seremos sim um polo de avivamento, Pai, homens arautos, pessoas levantadas, Pai, para serem um polo de pregação do Evangelho, de falarmos a verdade, Pai. Não se trata apenas de falarmos que Jesus te ama hoje, mas se trata, Senhor, de tirarmos pessoas, Deus, desses cárceres da mente, do entendimento errado, incorreto, dessa mentalidade ateísta, Pai, que tem sido pulverizada em toda a terra. Nós nos levantamos, Pai, como homens e mulheres de Deus, e declaramos, Deus, em nome de Jesus, que nós estamos do lado do Senhor e não abrimos mão, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.